Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com muito prazer e alegria para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2023. Estamos estudando neste trimestre sobre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Estamos assim chegando na metade das nossas lições. Restam ainda 7 lições para nós encerrarmos esse trimestre, encerrarmos o ano de 2023 na Escola Bíblica Dominical. Agradeço a você que tem compartilhado os nossos vídeos, agradeço a você que está sempre conosco aqui e peço que continuem orando por nós para que Deus possa nos dar da sua graça e continuemos assim fazendo este maravilhoso trabalho que tenho certeza tem contribuído para muitos e muitos professores e alunos que querem entender melhor o conteúdo e nós, com a nossa prática de sempre, percorremos toda a lição procurando pontos a destacar e às vezes é necessário apontar algumas correções para que haja uma boa exposição da tua aula, caro professor, e você, caro aluno, ajude o seu professor estudando e assim ajudando-o no momento em que ele estiver lecionando para você em sala de aula. Esta aula é para você, professor, é para você, aluno, é para nós aprendermos um pouco mais e estarmos mais preparados para o momento da exposição bíblica. Dito isto, resta-nos agora orar ao Senhor para que iniciemos a nossa aula. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que temos de trazer para os teus filhos esta aula. Senhor, que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que possa ser de bom proveito para todos. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula. Tenha sempre à sua mão uma canetinha para você anotar aquilo que está destacado e quem sabe você, durante a exposição da aula, encontre outras coisas a serem destacadas. Tenha à sua mão a revista da Escola Dominical. É importante que você acompanhe a aula e tenha, se possível, ao seu alcance um exemplar da Bíblia Sagrada. E assim você vai conferindo e lendo conosco algum texto, se necessário. Dito isto, vamos então para a nossa aula e sempre iniciamos com o texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ou seja, aos crentes da região da Galácia. Capítulo 6, versículo 10, diz assim este versículo: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Repetindo, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. A nossa verdade prática diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 9, versículo 9 a 14. Vamos então a esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo está falando sobre o sustento daqueles que se dedicam integralmente para a obra do Senhor. É digno o obreiro do seu salário. Havia uma determinação em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, que eu preciso ler para você. Este versículo diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Ou seja, o boi que estava trabalhando, trilhando, ele comia do que ele estava trilhando. Isso é para quê? Paulo diz. Será que Deus tem cuidado dos bois? Não. Deus colocou isto na lei para que os homens entendessem que aqueles que trabalham na obra do Senhor devem ser sustentados pela obra do Senhor. É claro que há pessoas que têm o seu emprego, dedicam 8 horas do seu dia no trabalho e assim estão na casa do Senhor à noite, pelo menos 3 vezes na semana, mas o missionário não. O missionário, ele é um trabalhador em tempo integral. Por isso, a igreja deve se responsabilizar em sustentá-lo e mais. Não dar apenas o pão para comer, mas dar a assistência necessária, tanto a ele quanto à sua família. É isso que nós vamos aprender nesta lição. Prosseguindo, vamos aos objetivos da lição. Nossos objetivos são estes: explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Esses são os nossos 3 objetivos que nós precisamos atingir durante esta exposição. Portanto, não deixe de abordar todos os tópicos. Ao se encerrar o tópico 1, os alunos precisam entender que há um sistema de apoio da igreja aos missionários que não pode ser deixado de lado. No segundo tópico, os alunos precisam entender que o cuidado com os missionários é um cuidado integral e não apenas dando alimento ou salário. E por último, os alunos devem entender, no final do terceiro tópico, que há maneiras práticas de se comprometer com os missionários. E precisamos então aprender e adotá-las para que nossos missionários sejam bem cuidados, tratados e possam trabalhar com tranquilidade na obra do Senhor, já que dedicaram toda a sua vida para a obra do Senhor. É mister que a igreja assuma a responsabilidade de dar a eles o sustento e demais cuidados que eles necessitarem. Prosseguindo, introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. É exatamente o que nós já falamos algumas vezes durante esta simples exposição. Precisamos entender que o missionário e sua família precisam ser cuidados pela igreja. A igreja tem uma responsabilidade com eles e com os seus familiares que estão o ajudando no campo missionário. Continuando, vamos então ao primeiro tópico da lição: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro item do primeiro tópico: a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros
a respeito do sistema de apoio aos missionários. E aqui a nossa lição traz 4 princípios e nós vamos ver um após o outro e explicar se for necessário. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a responsabilidade da igreja ou sob a sua responsabilidade. O obreiro que é enviado para o campo é um obreiro da igreja local e é a responsabilidade da igreja local sustentá-lo. Segundo, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Então ele não está ali fazendo turismo, ele está fazendo missões, trabalhando para ganhar almas para o reino do nosso Deus. Terceiro princípio, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Isso acontece com muita frequência em nossa igreja, Assembleia de Deus de Culubandê, da qual participamos. Temos nossos missionários que, quando vêm para o Brasil de férias, eles trazem relatos. E não somente quando vêm, mas através dos meios de comunicação, da internet, nós temos como entrar em contato com eles e eles transmitirem uma mensagem, seja por vídeo ou através de uma transmissão ao vivo. Eles trazem para nós relatórios importantes sobre o que está acontecendo no campo. E quando estão aqui presentes em nossas conferências missionárias, é um momento especial de nós aprendermos ainda mais com esses homens e mulheres de Deus que estão trabalhando no campo. Então é necessário que se faça relatórios. Também os missionários precisam escrever cartas e enviar para as igrejas que os sustentam, prestando relatórios, geralmente mensais. Ou quando algo de extraordinário acontece, uma cura maravilhosa, batismo em águas, quando acontece eventos no campo e que trazem para a igreja alento, alegria, prazer de estar contribuindo com aquela obra, não podemos perder esta oportunidade. E por último, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Não é também vir fazer relatos e esquecer que o trabalho está lá o esperando. Às vezes o missionário vem, ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, até 1 ano. E o trabalho está lá para ele continuar. Então, não é isso, não é o missionário vir e esquecer da sua missão. Assim entendemos o que o nosso comentarista fala sobre o missionário permanecer no campo. O máximo de seu tempo e energia deve ser no trabalho de missões, porque para isso ele foi enviado e por isso ele é sustentado pela igreja e assim ele precisa continuar desenvolvendo o seu trabalho e comunicando os resultados que certamente virão quando realmente são enviados por Deus. Amém? Prosseguindo o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Irmãos, não há como fazer missões sem usar a fé. A fé é que faz com que o missionário saia da sua casa, do seu trabalho e vá em busca daquilo que ele crê, que ele acredita, da sua vocação, do seu chamado. A fé de que os resultados certamente virão, porque ele está cumprindo uma ordem do Senhor. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Não vai dar certo, irmãos. É preciso fé, é preciso oração e é preciso sacrifício, sim, para que as almas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso maior objetivo. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, ide e fazei discípulos, há crescimento e expansão da obra de Deus. Terceiro item do primeiro tópico, o objetivo de missões.
É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Qual é o objetivo de missões? Pregar Cristo Jesus, o Salvador. Exaltar o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Mostrar a este mundo que a salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro objetivo trivial deve ser abandonado. Às vezes a pessoa vai para o campo para ganhar nome. Às vezes a pessoa vai para o campo para ganhar um título. E depois de um tempo que esteve no campo, ele volta com o título de missionário e nunca mais deixa de ser chamado de outra coisa a não ser missionário, porque ele teve uma experiência de missões. O objetivo não é exaltar o nome de alguém e nem ter um nome conhecido ou famoso, mas sim exaltar o nome de Jesus, proclamar o nome de Jesus, pregar a Cristo, como dizia Paulo, e este crucificado, para que as pessoas que ouçam a mensagem do Evangelho possam crer e assim serem salvas. Prosseguindo, vamos à sinopse dessa primeira parte. A igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Segundo tópico da lição, o cuidado integral dos missionários. Vamos ao primeiro item do segundo tópico, o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Ora, o que é, pastor Daniel, este cuidado integral? A revista nos explica. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário. Ou seja, não somente na área financeira. Não é só enviar dinheiro para o missionário, depositar na conta dele e ele então tem recursos para poder ter o seu suprimento, a sua alimentação. Não, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Ora, meus amados irmãos, não é somente enviar dinheiro para os missionários. Não, eles precisam ser sustentados espiritualmente com oração. Eles precisam ser acompanhados emocionalmente. É necessário ter psicólogos que em algum momento tenha um diálogo com eles, seja pela internet ou seja pessoalmente. Precisa sim de um amparo psicológico específico para o missionário. Fisicamente, não se pode esquecer da sua saúde física, fazer exames periódicos para saber como está a saúde do missionário. Também a questão social, como está a sua relação com a sua família. Ele deixa a sua família aqui, ele vai fazer missões. E como está a sua relação com a sua família, como estão seus filhos? Se porventura já são casados e não o acompanharam, como está a mãe do missionário? É preciso que a igreja cuide desta relação social do missionário com a sua família. Um acompanhamento pastoral, os pastores devem estar sempre em contato com os missionários para ver se há alguma necessidade urgente e, se há uma necessidade urgente, levantar uma oferta especial ou procurar caminhos que possam atender a esta necessidade. Enfim, o missionário deve ter um cuidado integral,
para que ele possa superar as dificuldades no campo missionário. Continuando, ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Sempre que possível, é claro que isso não pode ser feito sempre, mas o pastor local ou pessoas que pertencem à igreja local podem e devem visitar os missionários no campo. Para que isso, pastor Daniel? Para sentir in loco, para sentir no local, para sentir junto com os missionários as suas reais necessidades. Não apenas ouvir os seus relatos, mas sentir o que eles estão sentindo. Sempre que possível, é bom fazer isto. Isto alega primeiro os missionários que se sentem amparados, protegidos, acompanhados. E também aqueles que estão ali sendo orientados pelos missionários. Eles entendem que realmente existe uma igreja que está dando suporte, que está dando ajuda, que está acompanhando o trabalho daquele homem ou mulher de Deus que está ali trabalhando no campo. Continuando, segundo item do segundo tópico, uma agenda quanto à volta do missionário. O que acontece quando o missionário volta? Pode ser de férias ou definitivamente. Vamos ler. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. As igrejas se sentiam felizes ao ver o missionário voltando. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamento médico-odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Ora, o missionário voltou de férias. Quem sabe 2 ou 3 meses estará aqui. O que deve ser feito? É preciso ter cuidado, meus amados irmãos, porque nesta hora a agenda do missionário fica cheia. Ele acaba tendo igreja para ir de segunda a domingo. E ele veio para um período de férias. Ele veio para um período de descanso. Ele não veio para um período de pregações. E o que acontece muitas vezes é que o missionário vem e ele não descansa. Ele não tem tempo nem de estar com a sua família, da qual está distante durante muitos anos, talvez. Assim, é preciso fazer o que a nossa revista recomenda. Ver se ele precisa de algum tratamento médico, odontológico, respeitar este tempo de descanso e não encher a agenda dele com compromisso. Isso acaba esgotando o missionário que veio para descansar e acaba ficando mais cansado ainda. E quando volta para o campo, ele não volta com as suas forças restabelecidas como deveria. É momento do missionário ouvir, é momento do missionário repousar, é momento do missionário estar com a sua família, ter momentos de lazer e assim voltar para o campo no devido tempo, mais disposto e alegre pelo fato de ter convivido durante esse tempo com os seus familiares e teve assim momentos de lazer, de descontração. Isto é por demais importante para a vida do missionário. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Sinopse dessa segunda parte: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Terceiro e último tópico da lição: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro item do terceiro tópico: comunicar as necessidades. Eu acho importantíssima esta parte da lição e peço que você preste bastante atenção. Talvez até utilizemos bastante tempo para explicar esta parte. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. O evangelho é pregação. Pregação é comunicação, mas somente pregação? Não. Existe a comunhão. E a palavra comunhão tem a mesma raiz da palavra comunicação, que é comum. Então é preciso que haja comunhão no sentido de é preciso comungar, dividir, compartilhar tanto as bênçãos quanto as necessidades, tanto os problemas quanto as vitórias. Continuemos.
Esse princípio encontramos na Bíblia, quando lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades, ou nas necessidades deles. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento de culto regular ou por meio de e-mails, telefone, mensagem de texto, enfim. Hoje nós temos vários recursos para termos uma comunicação eficaz e eficiente. Eficaz tem a ver com alcance de resultado e eficiente tem a ver com boa utilização dos recursos. Hoje nós temos a internet, temos vídeos, temos fotos que podem mostrar com muito mais clareza o que está acontecendo no campo missionário sem precisar ser contado com palavras. Então é preciso usar todos os recursos que estão ao nosso dispor para nós comunicarmos à igreja as necessidades do campo missionário. A ideia é de que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então, é utilizar-se da comunicação em todo o tempo, fazendo com que toda a igreja seja comunicada das necessidades e também das bênçãos que são alcançadas no campo missionário. Continuando, doar para suprir necessidade. Este é o segundo item do terceiro tópico. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. Isso acontece e muito. Vou até repetir. Missionários se sentem desconectados, abandonados mesmos e esquecidos pela igreja que os envia. Quantos missionários nós sabemos que quando chega no campo, ele não tem mais nenhuma comunicação com o seu pastor presidente, não tem nenhuma comunicação com a sua igreja local, e ele fica isolado, e muitos regressam porque não teve o devido apoio. É preciso, então, reconhecer que nós precisamos amparar, ajudar, estar aqui do outro lado segurando a corda, como muitos dizem, e mantendo ali o missionário ativo, trabalhando, não o deixando desconectado ou abandonado. Principalmente quando se deparam com a escassez no campo, ou seja, quando há necessidade, carências. O missionário, às vezes, ele é visto como um homem que não tem fé, porque está sempre comunicando as carências. Olha, se eu pedir mais alguma coisa ao pastor, ele pode me criticar, dizer que eu não sou homem de fé, dizer que eu estou apenas apresentando necessidades, não estou apresentando as almas. Então o missionário vai pouco a pouco se isolando, e os problemas, principalmente de escassez no campo, às vezes não é comunicado ao pastor. E muitos realmente acabam passando por problemas psicológicos mesmo, porque quando falam algo da sua dificuldade, logo é confrontado com uma palavra, às vezes não muito educada, às vezes não muito própria de um pastor, e às vezes a pessoa até volta do campo mesmo, magoado, entristecido, porque as suas necessidades foram vistas como um entrave. Ora, nós sabemos muito bem que, principalmente no campo transcultural, as necessidades e os problemas são muitos. Por isso a igreja não pode se desconectar dos seus missionários e muito menos esquecê-los no campo, abandoná-los, porque isto é fazer com que a obra do Senhor não prossiga. É fazer com que o missionário se desestimule e assim não mais vá ao campo missionário. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem suas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Na nossa revista está 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 7. Mas não é a primeira carta aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 7.
E eu quero ler para você esse texto, não numa linguagem que nós usamos sempre, nós sempre usamos a Revista e Corrigida Fiel, mas eu gostaria de ler para você na linguagem de hoje. E nós recomendamos que seja lido até o versículo 13. Eu creio que você vai entender muito melhor lendo nesta versão. Vamos, pois, a esta leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso, mesmo sendo pobres. Veja o que Paulo diz. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço social de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vós. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros, disse Paulo. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Vamos ao versículo 13 e 14. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante aí, eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade. Que maravilha! E como gosto de ler a Bíblia, eu quero ler também o versículo 15. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. O apóstolo Paulo, inteligentemente, sabiamente, instruiu os coríntios a também dar ofertas para os irmãos. Ou seja, Paulo os estimula a contribuir. E nós precisamos também aprender com o apóstolo Paulo a incentivar os irmãos a contribuírem, a cooperarem com bases sólidas na palavra de Deus. Amém? Continuando, terceiro item do terceiro tópico: orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Isso foi na lição passada, quando estudamos sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Entretanto, o que devemos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. O jejum no Antigo Testamento, ele era um jejum
que estava voltado para o luto, para a tristeza. Mas o jejum no Novo Testamento, ele é uma arma poderosa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a casta de demônio que só saem com jejum e oração. Então, no Novo Testamento, o jejum é uma arma poderosa. E olha o exemplo que o comentarista nos dá. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, quando ele ainda se chamava Saulo. Atos capítulo 13, versículo 2, é um texto por demais conhecido, mas eu quero ler para você esse texto. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, orar é bom, mas orar e jejuar é melhor ainda. E a obra de missões requer isto: dedicação, devoção, oração, para que as portas do inferno continuem sendo abaladas pela pregação do Evangelho. Para que o inimigo não resista ao avanço da igreja, é preciso que nós oremos, jejuemos e lutemos com todas as armas que o Senhor nos deu para alcançarmos as almas para Cristo. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. O missionário se sente amparado, seguro de que há uma igreja que está orando e jejuando por ele. Isso lhe dá ousadia para continuar o seu trabalho. Sinopse dessa última parte: é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Repetindo, é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Conclusão da nossa aula. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Creio que você deve conhecer muitos testemunhos de pessoas que, contribuindo com a obra de missões, receberam grandes bênçãos da parte de Deus. Isso não é história que se conta para você contribuir. Isto é uma realidade. Amém? Vamos então convidar você para a próxima aula, a 8ª aula do 4º trimestre, na qual falaremos sobre missionários fazedores de tendas. E nós temos um em nosso campo. Talvez você não saiba de fato o que significa isso. Então, semana que vem, nós nos encontramos aqui e vamos aprender sobre o que é um fazedor de tendas e vamos mostrar exemplos disso na Bíblia, e também temos exemplos em nossas igrejas, como temos na nossa Assembleia de Deus do Clube Andê. Eu me despeço de você, meu caro professor e aluno. Muito obrigado pela sua atenção. Hoje estou aqui a caráter para dizer para você que nós temos um compromisso com missões. Nós temos um compromisso com as almas. Nosso desejo é que a obra do Senhor se expanda cada vez mais. E se você ainda não tem na sua igreja um trabalho de missões, eu te desafio a começar a investir em missões, em começar um trabalho missionário de fato. E tenho certeza que as bênçãos do Senhor virão sobre você, caro pastor, e sobre a sua igreja. Nós somos de uma igreja simples aqui do Rio de Janeiro, mas estamos trabalhando com missões e os resultados têm sido maravilhosos. Deus te abençoe, meu querido irmão. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. E compartilhe esta aula com outros irmãos, com outros professores e alunos
E orem por nós, para que na semana que vem estejamos aqui mais uma vez, juntos na 8ª lição do 4º trimestre de 2023. Deus abençoe a tua família, uma ótima aula, no nome de Jesus. Amém e amém.